e trouxemos um caso hoje sobre dor fantasma pós-amputação. O paciente de 18 anos, sexo masculino, 57 quilos, 1,76 m. Esse paciente foi avaliado, né, foi numa visita pré-anestésica, ambulatorialmente, antes de ter sido feita a sua internação para a cirurgia. A cirurgia proposta pela equipe cirúrgica foi uma amputação de terço médio de coxa esquerda, devido a um sarcoma de alto grau, possivelmente um osteosarcoma de fêmur. O paciente foi submetido a 3 ciclos de quimioterapia com doxorubicina e cisplatina, o último há 25 dias atrás. A única cirurgia prévia do paciente é uma biópsia incisional do próprio membro a ser operado. Negava qualquer comorbidade, tanto quanto qualquer alergia medicamentosa. Na avaliação da dor do paciente, ele apresentava dor em joelho esquerdo, com irradiação para pé, limitando a movimentação desse joelho, sendo dolorosa a palpação e que tinha um relato que essa dor era tão importante que o paciente acordava à noite devido a ela. O evo do paciente nos últimos dias era em torno de 48 milímetros em 100. E no momento da consulta era caracterizado como leve. O paciente tomava de uso contínuo, antes da consulta, dipirona gotas, 1 grama, via oral de 4 em 4 horas. Os exames complementares dele, incluindo raio-x de tórax, ecocardiograma, eletro e laboratório, todos normais, o eletro com uma taquicardia sinusal. Então, no final da consulta, a gente tinha um paciente ASA 2, um PS 2, com índice cardíaco 0, né? Classe funcional 1. Quando esse paciente ele foi, então, durante a avaliação pré-anestésica, escolhido um rumo para traçar para algum tipo de analgesia pré-operatória, que no caso foi iniciada a gabapentina, escalonada em 1 semana, a dose de 900 mg dia. O paciente internou no dia anterior à cirurgia, apresentando EVA 0. E a técnica anestésica a ser empregada foi uma sedação com propofol em infusão alvo controlada, dexmedetomidina 1 micrograma quilo hora em bomba infusora e o uso de dextrocetamina em infusão lenta 0,5 mg por quilo, total de 30 mg durante a cirurgia. Feito também outras medicações como dipirona, ondansetrona, ranitidina e tenoxicam. Foi realizada uma raquianestesia com injeção de 15 mg de bupivacaína isobárica, bloqueio de nervo ciático subglúteo guiado por ultrassom, com injeção de 20 ml de ropivacaína 0,5%, bloqueio de nervo femoral também guiado por ultrassom, com injeção de 15 ml de ropivacaína 0,5%. E uma filtração perineural do nervo ciático pela própria equipe cirúrgica, com 8 ml de ropivacaína 0,5%. O tempo total da cirurgia, né, o tempo de anestesia, foi de 2 horas e 5 minutos, sendo, nesse tempo, feito a hidratação venosa com 1.000 ml de cristalóide, no caso, ringue lactato. O paciente teve alta da sala de operações para RPA com a DRET-9, apresentando bloqueio de membro inferior, e alta hospitalar no primeiro dia de pós-operatório, pela manhã, sem qualquer dor relatada. No segmento desse paciente, 2 meses após a cirurgia, a fisioterapia encaminhou esse paciente para reavaliação pela equipe da anestesiologia, por dor que vinha atrapalhando o processo de reabilitação. Nessa reavaliação, o paciente relatava sensações fantasmas frequentes desde o 5º dia de pós-operatório, que essa dor era de frequência diária, de moderada intensidade, que piorava com o estresse e a manipulação do coto, uma sensação de posição anormal ou esmagamento do membro, duração aproximada de 2 horas a cada crise, e a EVA dos últimos dias do paciente era de 40 milímetros em 100. A dor no momento dessa reavaliação era uma dor leve. O paciente estava em uso de dipirona, 1 grama via oral de 4 em 4, morfina resgate fazendo média de 20 mg dia, e a gabapentina foi interrompida pelo próprio paciente no 4º dia de pós-operatório
por não apresentar dor no momento dessa interrupção. Dentre os fármacos que a gente pode utilizar nesse segmento pós-operatório do paciente, a equipe, então, começamos e reiniciamos, na verdade, a gabapentina e mantendo o segmento desse paciente. Agora, a gente vai para a discussão, na verdade, 3 pontos que são primordiais. Não sei o que eu falo. Pode seguir aquilo que você tinha falado. Posso falar? Que a gente dividiu em 3 tópicos essenciais nessa discussão, que é a avaliação pré-anestésica do paciente, o controle dessa dor pré-operatória, com medicações descritas na literatura que a gente pode utilizar, indicar uma técnica anestésica também que a gente leia e que tenha algum grau de significância, que traga algum desfecho positivo para esse paciente, e a importância do segmento pós-operatório com o tratamento da dor fantasma, que é estabelecido por algumas drogas. Por favor. Bom dia a todos. Inicialmente, queria agradecer a organização do evento pelo convite, a Deise Martins, minha chefe lá no Instituto Nacional do Câncer, na Unidade 2. A gente optou por trazer um caso que exemplifica a nossa rotina nessa clínica, que a gente chama de tecido ósseo conectivo, que pega a parte de tumores ósseos e tumores de partes moles, né? A gente tem amputações tanto em pacientes com tumores ósseos, no caso desse paciente jovem, e com pacientes idosos, com tumores de pele invadindo o osso, que acabam indo para uma amputação. Um dos principais diferenciais, né, que a gente vê dentro do nosso serviço e que acha que isso tem que ser expandido, a resolução que regula a anestesia pelo CFM já fala disso, e isso a gente vê como ideal, mas vê muito pouca aplicação prática, que é o ambulatório de anestesia. E o ambulatório de anestesia, a dor é importante, mas a avaliação de risco cardiovascular, a informação do paciente no pré-operatório, diminuindo a ansiedade para procedimento cirúrgico, tudo isso pode ajudar a melhorar o desfecho desse paciente, né? Recentemente a gente fez uma mudança, né? Separou o ambulatório do toque por ter questão dos tumores ósseos, com endopróteses não convencionais, cirurgias muito dolorosas no intraoperatório, mas pacientes que também já vêm com dor muito importante no pré-operatório, para a gente tentar dar, para esse grupo de pacientes que sabe que a dor pré-operatória é um problema importante, dar uma ênfase diferenciada, estar junto com a equipe cirúrgica para mandar um paciente com dor pré-operatória precocemente para a gente tratar melhor. Então, foi uma mudança que a gente fez recentemente no serviço e acha que é uma visão que a gente tem que ter. Se a gente pode tratar 2 semanas antes da dor, por que tratar no dia da cirurgia? Apesar das evidências ruins de que isso realmente vai diminuir a incidência de dor neuropática, dor fantasma, os dados ainda são muito conflitantes, pelo menos a dor pós-operatória a gente consegue melhorar com essa modulação pré-operatória. Com relação ao intraoperatório, né, tudo aí que tem sido falado no congresso, nas palestras anteriores, a questão da anestesia multimodal, e foi um modelo de anestesia multimodal, né, com bloqueio periférico, tudo muito discutível, porque cada estudo usa um modelo diferente. O que a gente chama a atenção, e essa é a nossa rotina, alta com menos de 24 horas da cirurgia. Então, bloqueio contínuo fica algo de difícil operacionalização, né? Tem vários estudos, tem um estudo muito interessante, publicado na Anestesia Analgesia, de 2010, de um centro de ortopedia de Bolonha, que eles utilizaram um bloqueio regional por 30 dias. Infelizmente, a gente não tem logística, não tem como operacionalizar isso, com resultado fantástico com relação à diminuição da dor de membro fantasma. Mas, e talvez a bupivacaína lipossomal, né, que a gente pode ter uma analgesia por 72 horas, seja uma opção interessante, mas ainda não está disponível no nosso mercado, e nos Estados Unidos custa $285 cada ampola, né, então é algo que para a nossa realidade ainda vai demorar um pouquinho para chegar. E com relação ao pós-operatório, é saber, paciente pós-operatório de tórax,
né, paciente dor membro fantasma, paciente com uma prótese que você, principalmente essas próteses que a gente usa, não convencionais, que tem, normalmente são tumores extensos, às vezes o fêmur todo, mais o joelho, dentro de uma prótese não convencional, sabe que o pós-operatório tem um pós-operatório muito doloroso, e o segmento desse paciente, a gente está tentando se organizar para isso, para que ele volte em até um mês, e a gente poder tentar ajudar a equipe cirúrgica na analgesia, é uma visão importante para um serviço de anestesiologia, tá bom? Agora, para as perguntas aí, quem quiser... Oi, Bruno, parabéns pela apresentação. Pelo que foi mostrado aí, apesar dessa estratégia, né, do tratamento pré-operatório, parece que foi suspenso o tratamento no 4º dia por ele não apresentar mais dor. Aí a minha dúvida é a seguinte, teria que ter mantido por mais tempo, mesmo sem o paciente apresentar dor? O que você acha que... Esses dados são muito controversos, né? Tem alguns estudos com gabapentina, a maior parte, para a dor de membro fantasma, não teve benefício na redução de dor de membro fantasma, mas teve benefício na redução de dor aguda. Inclusive, um estudo grande do principal pesquisador nisso, que é o Nicolai, um dinamarquês, que ele usou esse tratamento em 30 dias, mas a dor aguda ajudou. Então, assim, é muito importante a dor aguda também, né? Você fala, não teve benefício, não melhorou a dor fantasma. Melhorou a dor aguda já é um desfecho muito importante, né? A gente está se organizando para dar esse segmento. Não é fácil marcar consulta com o cirurgião, tem que ser no mesmo dia da gente. O paciente é amputado e ir 2 vezes para o hospital, é muito complicado. Então, a gente já está atendendo no mesmo ambulatório, isso facilita, né? E a gente está, esse passo aí foi um passo que a gente deu esse ano, né? Com a entrada da Deise na chefia, minha saída, a gente... mudei e falei, isso aí é uma coisa que a gente pode melhorar. Então, eu acho que valeria a pena manter um mês, um paciente com uma dor de moderada intensidade no pré-operatório, acho que é uma estratégia interessante. Eu queria aproveitar, Bruno, para você também, e talvez a doutora Edileia possa complementar, é o seguinte, existem trabalhos mostrando que nesses pacientes que você sabe, já tinha dor prévia, ou seja, ele já tinha sensibilização periférica e central, você introduziu catéter peridural. Claro que teria que ter uma logística, não estou dizendo que a nossa realidade permite, mas em São Paulo eu sei que eles fazem isso, em dor isquêmica, bem entendido. Colocar um catéter e deixar o paciente uns 3 dias internado com PCA, certo? E com infusão contínua e PCA, no caso haja exacerbação da dor, tá? No caso do isquêmico. E, com isso, depois o paciente é levado à cirurgia e eles têm melhores resultados em termos de dor no pós, não só na dor aguda, mas também na possibilidade de ele vir a desenvolver uma dor crônica pós-operatória. Então, eu queria saber o que você já tenha lido sobre isso, ou se você acha que é uma boa estratégia. Isso foi um foco aí nos últimos 20 anos, né? Os primeiros estudos em prevenção de dor de membro fantasma foram nesse modelo, internar o doente 72 horas antes, mais de 48, no mínimo 48 horas antes, com infusão contínua de anestésico local associado ao opioide pelo catéter peridural e mantido isso no pós-operatório, normalmente nos primeiros 3 dias, né? E houve benefício nos primeiros 2 estudos, tiveram benefício, e aí os outros estudos que vieram a seguir, com uma metodologia melhor, que antes era comparação com controle histórico e tal, os estudos que vieram a seguir com uma metodologia melhor não tiveram esse resultado tão bom. Só que também os estudos mais recentes não foram 48 horas, foram de 24 a 48. Então tem esses 2 porém. Foi a metodologia ruim ou foi o tempo que foi insuficiente, né? E o que os principais livros de texto colocam como argumento para isso é que nesses primeiros estudos, talvez a dor pré-operatória não tivesse sido tão bem tratada. E isso fosse um fator, não conseguiu tratar no ambulatório, internou 3 dias antes, e só essa modulação pode ter sido importante. Talvez se você modular tratando com remédio no ambulatório, seja tão eficaz quanto você fazer uma analgesia peridural, e aí a questão de custos, ocupação de leitos, paciente querer ficar mais tempo internado, né, por um desfecho que a gente tem uma dificuldade, apesar de ter uma incidência alta, né, a gente teve um estudo do INCA, né, em pacientes oncológicos da nossa população que mostrou que 46% dos pacientes tinham dor de membro fantasma no pós-operatório. Quase nenhum foi para a clínica de dor.
e 20% ficaram sem tratamento farmacológico, com uma média de escala numérica verbal 8. Ou seja, é um problema alta, paciente com muita dor, que o cirurgião está preocupado com a recidiva, com a ferida que não fecha, com mandar para reabilitação, que é muita coisa. É muita coisa, não é pouca coisa. Falar assim, ele não está nem aí para a dor do doente, ele tem que ver tudo, né? Então, assim, a gente ajudar numa coisa que tem uma relação, na literatura diz para a gente, uso de prótese, dor fantasma. Quem não usa prótese tem mais dor fantasma, né? O ovo, a galinha, né? Mas tem a questão da reorganização cortical, né, que a prótese, principalmente a funcional, pode ajudar a diminuir isso, melhorar a dor, né, muito se coloca como essa hipótese, mas também o paciente que tem dor não vai ter um bom acoplamento à prótese, tudo isso, uma coisa entra junto com a outra. Paulinho? Rapidinho. Essa semana eu estive na SBA e isso é o problema da clínica de dor, porque o doutor Costa ali vai acertar, mas nós aprendemos dor no curso de graduação, nós não temos curso de dor, normalmente. Aí, quando chega, por exemplo, no CET, nós só temos a dor no segundo semestre do terceiro ano. Eu acho que é uma coisa, na minha opinião, que deveria ser reavaliada. Nós já temos que começar no primeiro semestre do primeiro ano, para a gente aprender esse manuseio. Eu e Solange aprendemos com o Peter, né, e eu aprendi com o Peter, que essa dor fantasma é uma coisa que a gente não vê muito porque não procura. Quando a gente começa a procurar, a gente começa a achar. E o Peter começou a trabalhar com morfina via oral para esse tipo de paciente, não com catéter. Morfina via oral, e foi muito assim, entusiasmo da vida dele, porque realmente morfina era morte, né, trabalhar com paciente de câncer, e em paciente com dor não maligna. E nós tivemos lá no fundão uma certa característica assim, muito boa, entendeu? Trabalhando com morfina oral. Sem medo, porque é mais fácil você desmorfinizar um paciente que você tirar um diazepínico de um paciente. E isso nós temos uma grande experiência, lá na Marinha nós temos clínica de dor. E a segunda situação que eu achei, só minha posição, é porque a morfina foi feita tipo SOS, 10 miligramas, foram 20 miligramas ao dia. A minha pergunta, qual foi o motivo? Isso veio pelo cirurgião. Entendeu? Foi como ele chegou. Mas essa questão da morfina, né, muito se discute hoje o papel do opioide, na dor neuropática, né, e cada vez tentando se diminuir mais esse papel do opioide. Mas com relação à dor de membro fantasma, o que se tem de estudo, tem um estudo que inclusive diminui o grau de reorganização cortical com o uso de morfina, inclusive um bom resultado para tratamento de dor neuropática já estabelecida. Então, para dor neuropática de uma forma geral, essa questão do papel opioide ruim e tal, né? Dor de membro fantasma, muito poucos estudos pequenos, mas o que a gente tem para uso de morfina e de tramadol também, mas o estudo que usou tramadol foi uma dose média de mais de 400 miligramas, então é uma dose que a gente não usa, não é a dose recomendada, mas os dois com bom resultado, comparável a até a gabapentina, amitriptilina em termos de eficácia. Aproveitando que você tinha falado, você teve menor incidência da dor noceptiva. E a gente fica esse limite é muito assim variável em termos de você diminuir a dor noceptiva e de repente aparece a dor neuropática, que às vezes uma sobrepõe a outra e você não tem garantia de quando uma vai aparecer e quando a outra vai aparecer. Principalmente a dor neuropática após um agravamento da dor noceptiva. Por isso que o trabalho de Peter, ele trabalhava antes com a morfina, para tentar evitar, porque na época nem gabapenóide a gente tinha. Doutora Denise, a última pergunta. Bruna, eu vou fazer uma pergunta assim, por total desconhecimento, mas no passado eu me lembro da gente fazer neurólise para dor fantasma. E assim, em nenhum momento, a doutora Odileia comentou a respeito disso, ainda se faz isso, que se injetava álcool absoluto no nervo para tratar isso. Isso, como eu falei, isso é muito antigo. Eu não faço dor, não tenho a menor noção. Então, eu queria saber se ainda é feito, se ainda é proposto, se caiu totalmente.
Neurólise não é mais assim uma das primeiras opções, nem pensando em invasivo, né? Porque nos últimos 10 anos, o que se pensa em dor do membro fantasma é que a principal causa seria uma questão de uma reorganização do córtex cerebral de uma forma mal adaptativa, né? Você tira a aferência sensitiva de um membro, né? E aquele espaço ali do córtex somatosensitivo primário ia ficar com um buraco de aferência, e a partir daí zonas adjacentes de uma forma mal organizada poderiam atuar ali para fazer essa reorganização, e esse processo mal adaptativo ser uma causa para isso, né? Então, estratégias neuromodulatórias, né, estimulador medular e tal, fariam um pouco mais sentido nesse contexto. Tem um estudo que vai totalmente contra isso, né, que pensamento dos últimos 10 anos, mas totalmente contra, que é um estudo que saiu na PEN no ano passado, feito na Albânia, em Israel, que eles injetaram intraforaminal em L5 e S1, dependendo do padrão da dor neuropática desses pacientes, foram 33 pacientes no total, é uma solução de 0,33% de lidocaína. E aí o que eles o que eles acharam ali? Que ali era uma proximidade muito grande do gânglio da raiz dorsal. Se tivesse vindo um estímulo aferente do neuroma, do coto ou do nervo inteiro propriamente dito, ele não seria capaz de bloquear. Mas se o estímulo tivesse vindo diretamente do gânglio da raiz dorsal, ele seria capaz de bloquear a gênese desse estímulo. E em grande parte dos pacientes, tanto a sensação fantasma quanto a dor fantasma, transitoriamente foi bloqueada. Então ele colocou como um foco principal essa atividade aumentada espontânea do gânglio da raiz dorsal. Assim, qual a fisiopatogenia mais importante? Porque que tem isso ainda não se sabe, é tudo muito interrogado mesmo. Bom, eu acho que infelizmente nós temos que encerrar a discussão e espero que os colegas tenham aproveitado essa revisão que a gente fez e alertar aos nossos residentes da importância de avaliar bem a dor, de fazer um bom pré-anestésico. Tá? Tudo começa com o início, a pré-anestesia. Tá? Eu queria agradecer ao Dr. Bruno pela brilhante apresentação, ao colega também que nos apresentou o caso, a minha querida residente também, e vamos continuar nossa jornada.